Morada Nova, um toque de amor no seu coração. Esse é o programa que leva a palavra que edifica o seu lar, a sua vida. E hoje, neste momento, nós vamos estar falando sobre a diferença que faz os pais na vida dos filhos. Isso mesmo, amados. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu tenho para te dizer neste momento, porque é muito importante. Queridos pais, vocês fazem ideia realmente do que faz falta dos pais na vida dos filhos? Isso é uma pergunta que eu faço para você. Vocês fazem ideia, né, a diferença que faz a falta de um pai? Muitas vezes não é porque as mães querem. Sabemos que existem situações na vida de muitas mães, né, que infelizmente acontece essa separação. Mas acontece também de pais que moram na mesma casa, vivem em família, mas são ausentes dos filhos, não se faz presente na vida dos filhos. A presença dos pais na vida dos filhos cria um ambiente sadio para a sexualidade dos filhos. Vocês sabiam disso? E é importante. Os pais, né? Quando se fala o pai, né? Porque aqui eu falo dos pais, mas principalmente a figura masculina. É muito importante. O pai que moldará a vida do filho é aquele que está presente. Esse vai moldar realmente da maneira, né, se realmente ele é um pai que se preocupa realmente com o futuro do seu filho. Mas a presença deve ser de companheirismo, envolvimento e prazer. Deve ser prazeroso, os pais devem sentir prazer de estar envolvido com os filhos. Isso é muito bom. E como deve ser o relacionamento dos pais cristãos com os filhos? Eu faço uma pergunta para você, mas eu mesma vou responder. Os filhos, nós sabemos que eles são bênção. A palavra de Deus diz que os filhos são presentes de Deus para a vida da família, né? O casal, eles se unem, né? Se casam porque eles desejam construir uma família. E não existe uma família sem filhos, só o casal. Então os filhos são os presentes que nós começamos a receber depois do casamento. Um dos melhores presentes de Deus para os pais são os filhos. A grande alegria nos filhos também. O propósito de Deus é que os filhos eles sejam fontes de bênção. Esse é o propósito de Deus, que eles sejam fonte de bênção na vida dos pais, naquela família. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Isso está no Salmo 127, versos 3. É responsabilidade dos pais ensinar e educar seus filhos no caminho do Senhor. Então isso é responsabilidade dos pais. Não espere isso da escola ou de qualquer grupo, não. É responsabilidade dos pais. Um relacionamento sadio entre pais e filhos é indispensável para o progresso espiritual dos filhos. Então, lembrando sempre que a igreja começa em nossa casa, né? A nossa família, a nossa igrejinha que nós temos em casa. Os filhos são a alegria enviada por Deus, não se esqueça disso nunca. O Senhor faz que até a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Salmo 113, versos 9. Os filhos são abençoados. E nós também devemos todos os dias abençoar os nossos filhos em nome de Jesus. Nunca os pais devem encarar os filhos como um empecilho, uma escória ou coisa semelhante. Nunca transmite isso para os seus filhos. E aí começa a tragédia em família. Muitas vezes crescem adolescentes aí com muitos problemas devido a essas coisas que acontecem, né? Esse tipo de tratamento dos seus pais, e mais tarde não sabe o porquê.
que acontece, que desencadeia uma situação que leva os jovens para o mundo das drogas e tantas coisas ruins que acontecem, porque esse pai, muitas vezes com a sua própria boca, né, ou a mãe, ele disse palavras torpes que prejudicou, amaldiçoou os seus filhos. No Salmo 128, versos 3, diz que os filhos aparecem como a seguinte comparação. São comparados à planta de oliveira. Então, os filhos dão frutos do Espírito, dão, que é o azeite, a unção do Espírito Santo. Né? A oliveira também dá sombra, amparo, abrigo contra o desconforto. É isso que os filhos trazem para as nossas vidas. E assim são os filhos. Eles foram comparados como oliveiras, né? E assim deve ser. Então, se você está sendo um pai, talvez não está sendo presente na vida do teu filho, essa é a oportunidade. Seja humilde, pai, para pedir perdão para o teu filho. E hoje é tempo de reconciliação. Fiquem com essa palavra, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família. É o que eu desejo em nome de Jesus.